Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Márcio Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Continuando nossos vídeos, o último vídeo foi feita uma pergunta que Jacinta fez na sua inocência a Lúcia. Por que nós não pedimos a Nossa Senhora que mostre o inferno para os pecadores, assim eles, uma vez vendo, evitariam de ir para lá? É uma pergunta difícil. Muitos participaram, falaram que sim. Não, se as pessoas ouvissem o inferno, com certeza evitaria de irem para lá. Outros já dizem não deixariam. Infelizmente a maldade humana prevaleceria. É uma resposta muito difícil. A pergunta até é simplesmente simples, porém a resposta é muito complicada. Mas a irmã Lúcia tenta explicar para Jacinta. E esse é o tema do nosso vídeo que vai ser hoje. O que Nossa Senhora, será realmente, se a humanidade conhecesse o inferno, as pessoas evitariam de irem para lá? Essa é a pergunta e hoje é do nosso programa Apóstolo de Fátima. Antes de começar, gostaria de dar os avisos. Não esqueça de se inscreverem no canal para saber dos próximos vídeos, ativar o sininho, mas também principalmente aqueles que querem ser incluídos, suas intenções para a missa do primeiro sábado agora, basta você ligar para o 0800 608 6246 ou preferirem entrar no site pedindo suas intenções. Basta ligar, é uma ligação gratuita e lá também você poderá saber como se tornar um apóstolo de Fátima. São pessoas que querem que a mensagem de Nossa Senhora seja difundida. Não só esse vídeo, mas todo um benefício, várias missas são celebradas todos os anos, principalmente pelo apóstolo de Fátima. Basta você escrever, ele já se tornando um apóstolo de Fátima, toda a sua família e ele estará incluído nas missas todos os sábados do mês, e também fora a data especial do seu aniversário. Mas vamos tratar dessa grande pergunta, uma pergunta que todo mundo fica se pondo. Se nós realmente conhecermos as penas do inferno, nós evitaríamos de ir para lá? É uma pergunta complicada. Mas eu vou tentar responder aqui conforme a Jacinta pergunta à irmã Lúcia. Elas são duas crianças, mas a inocência das duas vão respondendo por quê. William Thomas Walsh, o autor, ele já dá seu veredito, dizendo que é muito difícil, mas vamos lá. Por quê? É uma pergunta interessante, porque vai fazer realmente, aí depois eu vou fazer uma consideração final, por que a importância da mensagem de Fátima. Uma delas, da mensagem que deve ser difundida, é a própria da existência do inferno, para atender alguns que acham que uma vez as pessoas tomando conhecimento do inferno evitaria, e outras uma vez não tomando, realmente não salvaria. Então, como Jacinta tinha perguntado, porque as três crianças esqueciam de perguntar a Nossa Senhora, por que não pedimos àquela belíssima senhora que ela pudesse mostrar também o inferno, não só para aquelas três crianças, mas também para as outras pessoas, principalmente aquelas que estavam já se precipitando, uma vez tomado conhecimento do inferno, da pena que aguardariam a elas, por não ter amado a Deus realmente nessa terra, ela poderia evitá-las, porque tal impacto, tal choque que eles tiveram, é interessante. Então, William Thomas Walsh fala: pobre Jacinta, parecia-lhe tão simples, talvez nunca tivesse ouvido a parábola do mau rico e do pobre Lázaro. Cita aqui São Lucas: se não ouvirem Moisés e os profetas, se não ouviram Moisés nem os profetas, também não se deixarão convencer, ainda que um morto ressuscitasse. William Thomas Walsh levanta um problema muito sério, muito verdadeiro. Na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava na cruz, do lado do bom ladrão e do mau ladrão, e de Nossa Senhora e São João Evangelista, ali os fariseus, os escribas, que condenaram nosso Senhor e pediram para Herodes crucificá-lo, Pilatos, para que se crucificasse, eles tiveram a audácia de chegar: se vós saísse daquela cruz, que estava à beira da morte, nós vos adorariam. Quer dizer, infelizmente, aqui o William Thomas Walsh levanta um ponto.
Quer dizer, precisaria Nosso Senhor fazer tudo para eles poderem se salvar? É um dos mistérios, mas é algo que muitas vezes o bem, as graças que Nosso Senhor deu a eles, os milagres que fizeram, seria mais prova que Ele era Deus, né? Isso aqui se aplica também. Será que a natureza humana, uma vez, quando um homem se abre, eu vou falar no final, consideração pela graça, a graça deixa ela se penetra, mas se ele se fecha, ela não tem como derrubar a porta. E aí então, Jacinta continua aqui. Por que não dissesse a Nossa Senhora que mostrasse o inferno àquela gente que elas tinham visto caindo no inferno? Esqueci-me. Quer dizer, na ocasião, eles não lembravam de perguntar a Nossa Senhora. Eu também não me lembrei, dizia Lúcia, com ar de tristeza. Outra ocasião perguntou, que os pecados são os que essa gente faz para ir para o inferno? Como essas crianças tinham conservado a sua inocência e o anjo tinha o preparado, eles tinham se abrido mais ainda a alma para a graça de Deus Nosso Senhor, eles ao ver o inferno, a senhora queria mostrar aquela realidade, mas eles não estavam com temor de Deus, eles queriam o amor de Deus, eles estavam, deixar bem mais claro, eles estavam propícios a conhecer Deus Nosso Senhor e aceitar, eles não estavam com temor, mas aquilo foi algo tão terrível que a natureza humana se choca pela tal crueldade que estava sendo castigada aquelas almas. E aí Lúcia responde, quais foram os pecados que aquelas pessoas fizeram que se lançaram para o fogo eterno? Lúcia fala, afinal de contas era tão poucas mais velha que os primos, era nova. Talvez sejam os pecados, não de ir à missa aos domingos, de roubar, de dizer palavras feias, de rogar pragas, jurar falso, blasfemar. Né? Poderíamos citar inúmeros, né? Maus olhares, o pecado dos vícios, dos 7 pecados capitais. Quer dizer, são todos os pecados que a pessoa, infelizmente, ao comentar, ela não se arrepende, né? Por amor de Deus e por temor. E ela, infelizmente, ela sai da graça de Deus. Ela propriamente, ao ter o seu julgamento, ela vai ser condenada. E só por assim, uma palavra, olha o que Jacinta fala. E só assim, por uma palavra, vão para o inferno? A Lúcia, porque eu tenho aprendido o catecismo bem, ela falou, pois é pecado, é uma ofensa a Deus Nosso Senhor, é uma imperfeição. O céu, ele busca as perfeições. Ao ver Nosso Senhor, nós temos que estar limpos, né? Por isso que aquelas pessoas que morrem em pecado venial, não pecado mortal, têm que passar no purgatório para se purgar, para se purificar, para estar eternamente no céu. Infelizmente eu vejo que é muito pouco essa doutrina católica tão corrente, a qual inúmeros santos propagaram, mas infelizmente hoje poucas pessoas se falam, até no catecismo, o que realmente é o pecado, como evitá-lo, como praticar o que é a virtude, que uma forma também de evitar o pecado é praticar a virtude, né? Você procura praticar a virtude para assim evitar o pecado, né? Uma vez praticando a virtude, você evita o pecado. E que lhe custará ter calado e ir à missa? Quer dizer, a Jacinta pergunta, puxa, se tivesse ficado calado e ido à missa, teria evitado isso? Quer dizer, se a pessoa vai, felizmente não vai, assiste a missa de preceito, né? Uma vez no mês, assistir a missa, ela comete um pecado grave. Então ela tem que se confessar. Aqui de novo, eles sem querer, eles tentam passar, levantar um problema, e a solução de tudo é a confissão, né? A pessoa se confessa e vai, nosso Senhor está pronto a perdoar. Basta a pessoa ter esse ato, coração contrito e humilhado. Que lhe custará estar calado e ir à missa? Que pena tenho dos pecadores. Aqui é um aspecto interessante que a Jacinta, ela foi chamada, Deus deu uma graça especial, dela de tudo ela purgar pelos pecadores, para que eles recebam a graça estupenda, formosíssima, que na hora da morte se salve e se arrependa. Então ela é muito chamada a ver as dores dos pecadores e que fazer de tudo para salvá-los. E aqui está incluindo nós, pois rezamos aos pastorinhos, que também reza diante de Deus Nosso Senhor, de Nossa Senhora, e peça a nossa conversão, peça que Nossa Senhora dê uma graça de ser verdadeiros devotos de Nossa Senhora,
principalmente a devoção de Nossa Senhora de Fátima, para nós não evitarmos de irmos ao fogo eterno, que é o inferno. Se pudesse mostrar o inferno, quer dizer, elas, principalmente Jacinta, viu que muitas vezes, vendo uma realidade, isso que é o interessante, do inferno, muitas almas evitariam, deixariam de ir para o inferno. Isso é verdade, como tinha dito. Tem um aspecto que muita gente deixaria de ir, também, infelizmente, muitas pessoas ficaria indiferente. Por quê? Uma vez a alma tiver uma pequena abertura à graça poderá agir. Se ela está fechada à graça de Deus Nosso Senhor, se ela não fez nenhum bem ao longo da vida, se ela não teve pessoas que rezaram para ela, a importância da vigília que tem das 6 horas da manhã às 6 horas da noite, são rezados pelos participantes da campanha, a pessoa saber rezar por outro, nós vamos comprar essa graça especial que vai abrir a alma dessa pessoa a Deus Nosso Senhor, e poderá ter uma graça estupenda. Se está no hospital, por exemplo, vem um padre e vai dar extrema-unção. Estive agora nessas férias num acampamento com jovens e tinha um padre lá e um dos chamados dele é atender os enfermos, nos hospitais. E é interessante que quando ele atende, ele comentou, atendendo um católico que pede, ou os demais que estão naquela sala da UTI recebem uma graça e pede para ser atendido também. E se eles morrem, receberam extrema-unção, se confessaram ali, se está inconsciente, se está consciente, pode confessar. Se tiver inconsciente, vai receber extrema-unção. Ali ele pode, na ocasião, definir e evitar eternamente o fogo eterno e ir para o céu, Deus Nosso Senhor, ao lado de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. E aí, então, Jacinta comenta, tanta gente cai no inferno, tanta gente cai no inferno. Não tenhas medo. A Lúcia veio, no caso, consolar a Jacinta, que estava muito impactada com esse fato, porque a imagem que ela tinha visto do inferno marcou muito ela. E aí Lúcia fala, procurando confortá-la, tu vais para o céu. Nossa Senhora disse que Francisco de Jacinto logo iria para o céu e Lúcia tinha que cumprir sua missão. Pois vou. Olha que bonito que Jacinta fala. Mas eu queria que todas aquelas gentes para lá fossem também. Aí aqui é interessante que mostra o papel de Jacinta, dos pastores de Fátima, Jacinta e Francisco, de se imolarem pelos pecadores. Mais para frente eu vou comentar que Jacinta, Nossa Senhora, pediu, ela morreu muito nova, perguntou para ela se ela queria ficar mais na terra, sofrer pelos pecadores, para converter os pecadores, ou queria ir para o céu. Ela falou, não, eu quero sofrer mais. E ficou um pouco mais tempo na terra, sofrendo para a conversão dos pecadores. Então isso mostra um aspecto muito interessante. Temos aqui vários aspectos. Uma realidade, o inferno existe. Não basta negarmos que ele não vai deixar de existir. Segundo, se as almas têm uma pequena abertura, nosso Senhor dará uma graça especial para que a pessoa se converta, mude de vida, é o que a mensagem de Fátima pede. E terceiro, a intercessão das pessoas, seja aqui na terra, rezar para os outros e também pedir para os santos, santos que realmente compreenderam essa importância. Um deles é Jacinta. Jacinta queria que as pessoas evitassem ir para o inferno. E ela rezou muito nessa terra, sacrificou demais para uma criança, E aí seguiu o quê? O exemplo de próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que ninguém compara o sofrimento que Deus Senhor fez, que todos os santos juntarem o sofrimento, não compara a Deus Nosso Senhor. Mas um aspecto interessante que eu queria tomar nota, que muitas pessoas responderam a pergunta que os pastorinhos fez, primeiro Jacinta fez, se mostrasse o inferno as pessoas deixariam de ofender Deus Nosso Senhor e assim não iriam para o céu? É verdade, se mostrar assim. Aí que nós entendemos como a mensagem de Fátima é muito importante, porque ela levanta vários dogmas de fé, várias verdades, infelizmente esquecidas hoje, e que uma delas é a existência do inferno. Propagar a mensagem de Fátima, ao propagar a existência do inferno, nós estamos fazendo um apostolado enorme, estamos fazendo aquela súplica que Jacinta, naquela ocasião, ela queria que as almas se salvassem, se elas tivessem conhecimento do inferno. Tem várias formas de nós conhecemos, não basta só vermos,
né, ao lermos também, a ver, propagar o que eles falaram da mensagem de Fátima, e principalmente do dogma de fé que todos os católicos devemos crer, se negarmos deixamos de ser católico, que é o dogma da existência do inferno. E por isso o apostolado da campanha Devotos de Fátima tem de propagar. Nós propagando esse vídeo, você está propagando a mensagem de Nossa Senhora. Nós estamos recorrendo, fazendo o que Jacinta fazia. Ela queria que as outras almas evitassem e tomassem conhecimento de uma verdade, de uma realidade, essa que ninguém escapa, só escapa se te voltarmos no caminho de Deus e assim trilhar para o que Nossa Senhora fala, que por fim o seu imaculado coração triunfará. Então a mensagem que Jacinta quis fazer com essa pergunta, ela nos dá uma riqueza enorme de conhecimentos, riqueza de considerações, de exclamações, considerações que devemos fazer ao longo da nossa vida. Se queremos ser os filhos de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, devemos somente propagar o que Nossa Senhora de Fátima. E assim, com certeza, nós estaremos abrindo a nossa alma para uma graça especial que na hora da nossa morte, como na Ave Maria, né? Rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Para nós podermos ter essa graça de estar diante de Deus, Nosso Senhor, de Nossa Senhora e dos Beatos de Fátima, né? Esse modo especial Jacinta, que tanto se preocupou com essas almas. E a preocupação somos nós temos que preocuparmos com a nossa alma, com a nossa salvação, e também temos também a possibilidade de rezar para as outras pessoas se salvem. Então, essa verdade que Nossa Senhora Jacinta quis colocar nessa pequena comentário, diálogo entre Lúcia, Francisco e Jacinta, sobre ela dá uma tal riqueza e é algo que deveria hoje ter muito mais difundido, né? A existência do inferno. Uma vez nós tomamos conhecimento, nós evitamos. Não fazem hoje propaganda, se você correr tanto para evitar um acidente, né? Qual é o maior acidente que nós podemos? O que é ficar paraplégico, ficar sem vista, ou ficar assim, eternamente no inferno? Né? Esse é o maior perigo. Não esse perigo físico nosso é tremendo. Porém, mais tremendo ainda estar eternamente fora da graça de Deus, que é a pena de dano e ter a ausência de Deus. A pessoa não terá como recorrer a Deus. Né? Então vamos rezar a Nossa Senhora, que como Nossa Senhora de Fátima mostrou as do inferno, vamos fazer essa propagação de mostrar a existência para outros, conheça, para assim possa evitar cair no fogo eterno, e com certeza que Nossa Senhora quer dar essa graça e com certeza nos dará. Então a todos salve Maria. No próximo vídeo eu vou comentar uma coisa muito interessante, dessa exclamação, dessa saudação, que somos sempre um católico, um devoto de Nossa Senhora, um devoto mariano, um chama outro Salve Maria. No começo do vídeo percebe que eu falo Salve Maria. Por que dessa devoção? Por que dessa saudação Salve Maria? Né? No próximo vídeo eu vou explicar, que é muito bonito, porque o valor dessa palavra Salve Maria. E nos comentários escreva Salve Maria. Faça um comentário, já é uma graça enorme nós citarmos o nome de Nossa Senhora, saudá-la como Salve Maria. Mas nós vamos saber por que essa origem dessa saudação, e como devotos de Nossa Senhora aqui na Associação Devotos de Fátima, nós sempre quando gostaria de cumprimentar pessoalmente, mas na forma do vídeo, um Salve Maria. Então agora, Salve Maria a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.